Pronto, então iniciamos aqui a gravação. Mais um. Estava vendo. Então, é indireta, né? Eles vão perguntar coisas mais articuladas para vocês, com algum exemplo do real. E aí vocês vão precisar articular, né, o conteúdo que vocês já têm, que vocês já viram até agora, com o que o Enem vai pedir. Então, vou mostrar aqui, ao fundo vocês têm aí um funkzinho. Então, todo mundo está conseguindo ver? Deixa eu ver se já está pronto. Sim, sim. Vocês estão vendo aí? A gente vai ter hoje essa resolução de questões, assim, de desenhar, essa gama de conteúdos, né? Questões ambientais, urbanização, dentro dessa dicotomia do que é a humana e a física, só que eu sempre parto do ponto, né, de que os conteúdos, eles se englobar aí dentro dos conteúdos, né? O conteúdo de geografia no Enem, eles vêm contextualizados, né? Um contexto histórico, um contexto econômico, e aí dentro dessa pegada contextualizada. Então, como vocês vão ver aqui, o que a gente estudou sobre geomorfologia, ele cai bem pouco aqui, né? De 2,1% dos conteúdos que caem vai ser ligados à geomorfologia, como vocês estão vendo aqui. Só que, quando ele vai cair, esses conteúdos, às vezes não cai diretamente de geomorfologia, como a gente viu aqui nos conteúdos. Vem caindo a partir de alguma noção, alguma atividade que aconteceu, algum evento, e aí vem caindo esses conceitos de geomorfologia. Deixa eu dar aqui uma boa noite para o Guilherme, que entrou. O Guilherme veio, que tinha entrado agora, boa noite. E também esse efetivamente perfeito. Então, por isso que eu trago alguns conceitos profundos que não é nem as questões ambientais mais técnicos que a gente viu durante essas últimas aulas. Boa noite, Cosma. Boa noite, Ana Luísa. Então, dentro disso, a gente vai tentar ver quase todos esses conteúdos, né, durante aqui essa jornada. Então, a gente vê na primeira questão, né, que a gente vai resolver hoje. Desde as questões do Enem com relação à geografia, elas vêm sendo questões mais técnicas. O novo formato de Enem Geografia desse ano, creio que vai ser um pouco mais diferenciado, né? A gente vai ver questões mais de urbana, de indústria, eu espero, né? Porque as últimas questões estavam trazendo muito essa conotação mais técnica, mais de morfologia, erosão, solo, vegetação, coisas mais técnicas e não mais humanas, né? Se é que vocês estão conseguindo me entender. Então, a maioria das questões que vocês vão verem aqui, elas vão estar presentes no Enem de 2022, 2020 e de 2021. Justamente os Enems que cobraram esses assuntos um pouco mais apurados, né? Então, a gente tem aqui um do ano passado. Eu gostei muito dessa questão aqui, quando eu vi, porque ela fala sobre
os ciclos das rochas, né, o conteúdo que a gente viu de ciclos das rochas. Ela traz a utilização da classificação do relevo brasileiro, né, que a gente viu na aula passada, né, quem não pôde assistir, tá lá no YouTube. E também traz uma pequena crítica, né, ali, digamos assim, que a gente pode também ressaltar do que está acontecendo hoje na Amazônia Legal. Então, aqui a gente tem, né, o mapa especializa, acho que é espacializa, tem esse pequeno erro, um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de. E aí, quando vem a questão e ela traz o mapa, a gente, antes de ler o que os itens estão pedindo, a gente vai ler o que esse mapa está nos dizendo. Então, o mapa está falando o quê? E a linha pretinha, limites da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a Amazônia que se encontra dentro do Brasil. Não que as que estão fora são ilegal, não, não é isso, mas é aonde o Brasil tem sua soberania acima da Amazônia, né? Dentro dessa Amazônia, sim, Brasil. Então, a gente tem aqui a da Amazônia Legal, Rio de Janeiro e IBGE. Então, por que vocês lembram quando a gente falou do ROS, que eu falei que é a classificação mais atual? Então, quando a gente tem esse mapa aí, a gente tem a classificação do Jurandir Ross dentro dessa articulação aqui. Então, a gente sabe que aqui vai passar uma planície, que é a planície do Rio Amazonas. A gente vai ter as depressões do norte e do sul amazônico. Oi? Alguma Saiu dúvida? da Falei rápido apresentação. demais? Saiu? Aham. Mas vocês estão me ouvindo direitinho? Tá travando um pouco o teu áudio. Então, vou desligar aqui o meu vídeo, né? Porque aí pode ser a internet. Vocês estão vendo aqui? Pronto, Sim, apareceu aí sim. para vocês, né? Então, aqui a gente vai ter a planície do Rio Amazonas, aqui a gente vai ter a depressão a sul, a norte e a sul do Amazonas. E aqui a gente vai ter os planaltos, né? Vocês lembram? Os planaltos aqui da Roraima, alguns outros planaltos que existem aqui nessa região a norte, né? Da Amazônia, da região amazônica. Então, a gente vai ter o quê? Né? O mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de. E aí vem os nossos itens, né? Abalos sísmicos periódicos. E aí? Vocês acham que é essa? E aí? Não, né? Então a gente viu que o Brasil se encontra em cima de uma placa tectônica. Então a gente não tem esses abalos sísmicos periodicamente, né? Esse periódico vem de períodos cíclicos, né? Então, como se quase todo mês tivesse, ou quase todo ano tivesse. Não, não é cíclico, né? A gente não tem esses abalos sísmicos periódicos. E aqui, quando a gente está falando de abalo sísmico, a gente está falando realmente do choque de placas, né? Esse abalo por conta do tectonismo. E a gente viu que o que a gente tem aqui no Brasil, ele vai ser em decorrência a fraturas.
ou atividades de fratura em cima da placa, e não abalos sísmicos. E aí, a B traz aí a resposta correta. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Pronto, eu trouxe aqui para vocês verem, né, o mapinha do ROS, com o mapinha que cai no Enem. E aí, aqui o item B, ele traz a resposta correta. Metálicos. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Reserva de combustível fóssil. As reservas de combustível fóssil, ela está sempre ligada a regiões marinhas e também que tem um aporte sedimentar. E como a gente está falando de rochas ígneas, então a gente está falando do processo de formação dessa rocha ígnea e não sedimentar. Aquíferos sedimentares profundos, não, né? Aquífero também está dando aí, o nome sedimentar está dando aí o critério do sedimento, né? E a gente está falando de rochas ígneas. Estruturas geológicas metamórficas, também não, né? Voltando também ao tema que existe aqui na questão, né? Então, aqui nessa região. E é justamente nessas regiões aqui que a gente está vendo hoje essas grandes brigas que está havendo do garimpo ilegal por conta dessas jazidas que existem na região amazônica. E aí, uma das coisas que a gente já poderia ter matado a questão era que, como a gente está falando de rochas graníticas, né, de rochas, na verdade, ígneas, a gente está falando de um processo da formação dessas rochas, que vem a partir do resfriamento do magma. Então, o magma ele é rico nesses materiais metálicos. Não foi isso que a gente viu? Adentrando mais ao fundo da Terra, e aí quando eles veem isso. Então, eu trouxe esse explicando para vocês por que que há essas jazidas metálicas nessas regiões onde tem rochas ígneas. Então, primeiro, a gente vai analisar aqui a cronologia geológica da Terra, que ela é toda essa subdividida, né? Eu não vou obrigar vocês a decorarem essa escala, porque não, eita, travou. É, compreenderem essa cronologia da seguinte forma. A gente tem aqui, dentro desse período aqui, o período câmbrico, ou cambriano. E dentro dessa cronologia geológica, a gente vai ter esse éon. Esse éon é como se fosse um período bem maior, né? Um recorte temporal bem maior, que é o Fenerozoico e o Criptozoico. A gente só tem esses dois grandes éons, né? Isso também vocês não precisam estar decorando, eu estou só mostrando para vocês como se lê essa cronologia. E aí os éons são divididos nas eras. Nessas eras que elas marcam o Criptozoico, o Adeno, o Arcaico e o Proterozoico, a gente vai ter um conjunto de períodos que a gente chama de pré-cambriano. E eu estou trazendo isso porque as questões do Enem traz esse termo. Então, anotem no coração de vocês, viu? Então, pré-cambriano é tudo que está antes do Câmbrico, antes do Cambriano, que é antes desse éon Fenerozoico. Então, o pré-cambriano foi o momento onde a Terra estava naquele processo de resfriamento,
então ela estava ainda cristalizando. A gente não viu a litosfera, que ela é essa camada mais rígida da Terra, e aí tem manto, núcleo, também as transformações da Terra, principalmente no Proterozoico. Então, o Proterozoico é onde a Terra ela vai começando a ter aí o seu resfriamento, ela vai desacelerando, começando a ter os seus ciclos, né, mais maiores, né, de anos, de 24 horas, tendo aí essa uniforme, é mais estável, ela vai estabilizando enquanto planeta. E isso, todos os planetas, eles passaram por isso, nesses momentos de que ele estava se transformando um planeta. E aí, por que que a gente entende esse pré-cambriano? Como aqui ele estava resfriando, é aonde surge grande parte das rochas ígneas. As rochas ígneas elas vão surgir a partir do resfriamento do magma e, sobretudo, nesse período do pré-cambriano. Então, quando a gente fala dos maciços cristalinos, maciços residuais, eles datam justamente desse processo aqui, desse processo que ele se formou nesse período aí, há milhões de anos atrás. Então, ele é residual porque ele se sustentou durante todo o tempo. E a gente também fala sobre isso, dessa resistência desses materiais, porque a gente não teve só a Pangeia, a gente teve outras formas de supercontinentes. E eles foram se dividindo, se chocando, dividindo e chocando, até formar as feições que a gente tem hoje, né? E a gente ainda tem essa dinâmica de se chocar de novo e de estar se dividindo e se aproximando. Então, só para vocês terem essa noção, né, desse todo. E aí, por que eu estou falando isso, né? Então, a gente vai ter aqui o Cambriano. O que marca o período Cambriano, que andavam no fundo do mar e tudo mais. A gente tem a entrada do oxigênio e da água dentro do planeta. Então, o planeta não tinha água. A água ela passou a existir. Na verdade, líquidos, né, passaram a existir, não a água propriamente dita, né, o H2O. Mas aí, a gente tem as teorias, né, que esses materiais eles vieram à Terra a partir de chuvas de meteoros, né? Os meteoros vinham trazendo esses compostos químicos, né, que iam se juntando com a química do que existia na Terra e formando a nossa atmosfera. Por isso que existe a teoria de que todos nós fazemos parte do universo, né? Nós somos feitos de poeira estelar, essas coisas assim, vem desse entendimento, viu, gente? Assim, estou aqui só trazendo para vocês, mas cada um acredita no que quiser. Mas traz a gente tem o surgimento do oxigênio e o surgimento da água. Professora, mas por que isso é questão? Porque o que a gente tem um ferro, né? Esse ferro já existia pela própria construção da Terra aqui no pré-cambriano, né? Eu falei para vocês que existiam os metais mais ferrosos, que eles adentraram mais a Terra, mas existem em superfície, os materiais ferrosos, metálicos, ao léu, né, assim, ao tempo, o que acontece? Ele oxida, não é verdade? Ele enferruja. E o que foi que aconteceu quando chegou o oxigênio aqui na nossa Terra? Os materiais que eram ricos em metal, em enferrujar. E esse enferrujamento surgiu os primeiros bolsões, né, de
ferro, né, esse material ferroso, dentro das rochas, né? O ferro que existia em grande quantidade nas rochas começou a oxidar e a se tornar jazidas de ferro. Então, por que que eu estou falando isso, né? E trouxe aqui o exemplo para vocês dessas rochas. Então, perceba que a gente tem essa rocha e parece que ela está metamorfizada. Vocês estão vendo? Parece que entrou ferro dentro dela. Mas, na verdade, o ferro, ele oxidou dentro dela. Então, isso a gente tem também no que diz respeito a um temperismo químico dentro dessa rocha, porque mudou a sua estrutura química. Mas isso é uma coisa bem mais, né, acadêmica, mas é só mostrando para vocês. Então, esse outro material aqui também é essa rocha que foi oxidada. Então, isso aconteceu milhares de anos atrás, né, quando a gente teve aqui a entrada do oxigênio, né, dessa atividade de oxigenação da Terra, e surgiu aí as jazidas de ferro. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque quando a questão traz para vocês esse que recurso natural está associado à rocha ígnea, você precisa ter entendido esse conceito de saber que o processo das rochas ígneas se formaram no pré-cambriano, e aí com o advento, né, do Cambriano e também da oxigenação da Terra, a gente teve nesses locais de rochas ígneas a oxidação do material ferroso, sendo assim a criação, né, das jazidas de minerais metálicos. Então, vocês sabiam disso? Vocês conseguiram entender aí? Todo mundo pegou aí? Falei tudo ok? Vocês compreenderam? Coloquem só ok no chat. Se eu perdi alguém, me falem. Quem não entendeu, posso estar respondendo aí de novo, viu, gente? Então, por que eu estou trazendo essa explicação também, né? Tá caindo corriqueiramente essas questões no Enem, né? Eu vi 3 questões de todo o ano, né? De 2020, 2021 e 2022, que tinham essas questões aqui sobre isso. Então, eu trouxe aí para vocês terem noção de disso. São aí dentro dessa escala. Travando um pouco, né? Mas se está dando certo agora? Tudo certo? Voltou, né? Então, vamos lá. Questão de 2021, né? Do ano passado. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre, então ele vai trazendo aí, né, lá, toda essa contextualização, até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Quando você tem essa noção aqui de destruição da rocha, ele está querendo falar de temperismo, viu, gente? Já se liguem aí. Destruiu, deformou, não, destruiu, temperizou, de temperismo. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água. Então, esse erosão, cessando a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. Né, esse Lenz veio aí, Geologia Geral, é um livro muito bom também para estudar no Enem, sempre cai sobre esse livro, quando vem falando de geologia, como também o Para Entender a Terra, que é o que eu uso para dar aula para vocês. Só para mostrar a vocês as fontes, viu, gente?
Então, as transformações na superfície terrestre, conforme descrita no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Então, aqui ele falou de intemperismo e falou de erosão. Então, a gente está falando aí de um processo de quê? De um ciclo sedimentar, de uma instabilidade sísmica, do intemperismo biológico, do derramamento basáltico ou da compactação superficial. E aí? O que é que vocês acham? A, B, C, D ou E? Coloquem aí no chat. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, coloque aí nos comentários. Aquelas, né? C, C, C. Intemperismo biológico? Vamos lá ver cada item, né? De baixo para cima. Vocês... compactação superficial. Não, gente, não é compactação superficial. A compactação superficial acontece, tem a ver com a erosão, mas acontece o que? A gente tem aqui um solo. Descoberto, ele começa a sofrer o processo dessa compactação superficial. Então, a água ela vai... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Pronto. Então, na compactação superficial, a gente vai ter o solo. O solo ele é dividido em suas camadas. O solo vai ficar descoberto. O solo descoberto e essa parte de cima, superficial. Eu estou explicando novamente aqui o que eu tinha falado antes. Aí, essa parte superficial do solo que vai ser erodida, ela vai perder os seus nutrientes. Então, a vegetação que estiver ali, ela vai acabar morrendo. E, geralmente, quando há essa erosão superficial, é porque não tem ali a vegetação. Então, como a água ela vai arrastar do que começa a secar e a compactar de verdade, né? A ficar bem rígido. Então, esse é o processo dessa compactação superficial, né? Ela acontece, primeiro, ao desmatamento, segundo, a água, quando chove, bate no solo e tira essa camada superficial, né? Que é chamado de... Aí, tirando essa cobertura, o solo que fica desprotegido e começa a perder os nutrientes. Então, ele vai começar a compactar. Compactar real mesmo, tipo, amassar. Não amassar propriamente dito, né? Mas a compactar, que nem quando a gente viu no processo de sedimentação, só que ele compacta e a água não infiltra mais nele, né? Que pode ser em solos tanto ricos, né, bem estruturados, como também solos mais rasos. A gente vai ver isso também mais na frente com calma. Derramamento basáltico? Também não, né? Derramamento basáltico acontece quando há uma erupção vulcânica ou um derramamento de magma, onde esse magma resfria muito rápido. E aí vai derramamento basáltico. Então, aqui a gente não está falando nada de vulcanismo
ou algo relacionado a magma. A gente está falando de rochas. Intemperismo biológico? Também não, gente. O intemperismo biológico, como a gente viu nas aulas passadas, ele é o intemperismo quando acontece a desagregação da rocha a partir de agentes biológicos, como vegetação e animais. Aqui ele está dando água, vento, gelo, calor e gravidade. Aqui a gente está falando de um intemperismo físico. E ele fala ainda. A gente não está falando de processo tectônico, a gente está falando de processo erosivo, né, de modelamento da crosta terrestre. Então, é ciclo sedimentar, gente, que a gente viu nas aulinhas passadas. Então, ele está falando sobre a desagregação do material através do intemperismo, o transporte desse material. Ele ainda fala que quando cessa a energia de transporte, acaba depositando, que foi o que a gente viu aqui, ó, depositando e em regiões mais baixas e podendo formar pacotes rochosos, né? A partir da compactação e sedimentação, a gente tem aí a criação de rochas sedimentares e de bacias sedimentares. Então, a gente está falando aqui, né, do ciclo sedimentar que acontece no nosso planeta. Entenderam? E aí a gente vem para a outra questão. Deixa eu dar uma respirada. Deixa eu ver. 8. Tá terminando, viu, gente? Hoje, amanhã a gente entra, termina as questões e vocês vão curtir o feriado, viu, gente? Então, aqui é uma questão de 2022. Foi do ano passado. Eu não acho que foi do ano passado. 2022. Da África, do resto do continente. Essa questão ela é corriqueira, ela também caiu em 2019 sobre ela. E agora caiu também em 2022. Então, é uma atividade, ó, que está acontecendo, né? Algo atual, né? Atualidade. Então, em 2018, em 18 de março, algo estranho aconteceu. A terra começou a se abrir, minha mulher começou a gritar para os vizinhos, pedindo ajuda para tirar nossos pertences de casa. Contou Elude. Desde então, a fenda no piso de cimento de sua casa não parou de crescer, fazendo com que a família de Nijoroge e muitas outras fossem evacuadas. É uma matéria da BBC de novembro de 2018, foi, então caiu em 2019 essa questão. E aí ele pergunta para vocês, né? O fenômeno apresentado no texto ocorre devido a... Crítica 1. Eu não acho que a resposta, né, para essa questão foi tão bem colocada, né? Eu acho que deveria essa questão ter vindo com uma imagem. Porque quando a gente está falando de fenda, né, assim, o chão abriu, pode estar associado a muitas outras coisas, né? Então, o Enem, eu acho que o Enem falhou um pouco nessa questão, nessa seguinte forma, viu, gente? Porque pode ter dado outros fatores aí que podia... Primeiro, ao movimento de placa tectônica, e vamos ver já já. Alterações de fatores climáticos. Gente, toda vez que vocês verem coisas, abrir um buraco, não sei o quê, né? Disso aí, assim, nunca vai ser alterações em fatores climáticos, viu? Agora, desviou um rio, uma chuva, uma vegetação desapareceu, uma vegetação começou a surgir, aí sim a gente está ligando aqui alterações de fatores climáticos. Mas se não está falando aqui de cheia, de enchente, então não vai ser clima. Desmatamento de vegetação nativa, a questão também não está falando nada para a gente de vegetação. Então, se a questão não está te dando essa informação, então ela não vai ser a do
a da questão. Não estamos falando de vegetação, em nenhum momento foi citado solo, vegetação, nada. Só diz que a Terra começou a se abrir. É só essa informação que a gente tem. Intemperismo da estrutura geológica. Essa aqui foi bem... Bom. Assoreamento de mananciais hídricos. Aqui a gente não está falando de assoreamento, né? Nem de rio a gente está falando. Então, também corta aqui. Fatores... Eita, a linha aqui maravilhosa, né? Fatores climáticos, desmatamento e assoreamento de mananciais. E aí eu fico... essa daqui eu poderia também ter errado no Enem, viu, gente? Só para mostrar para vocês como essas questões podem ser um pouco confusas. Mas aí a gente vai falar sobre... A questão não está falando para a gente nada de solo. Não trouxe nenhum contexto de solo. Só falou que a Terra se abriu. A Terra se abriu e a fenda, e ele traz esse termo aqui, fenda. E aí eu trouxe para vocês um pouco sobre o que é que está acontecendo ali na África, né? A gente está tendo aí um processo, o item correto é o item A, é um movimento tectônico, né? Então, como eu falei para vocês, a gente, geólogos e geógrafos, a gente não sabe se separam e por que elas se juntam, né? É uma dinâmica da Terra. É ela, né? É o momento dela, deixe ela brilhar, que ela é assim. Então, isso, né, que a questão está falando para vocês, é o Vale da Grande Fenda, né, que fica no Golfo do Aden, no norte do Zimbábue, no sul da placa africana. E ela está separando esse continente em duas partes. Então, vocês estão vendo que a fenda ela é muito grande, ela parece muito com a falha de a de Sandrés, apenas na instabilidade de seu movimento, ela não aumenta de tamanho. E aí está acontecendo um grande abalo, né, por lá, porque ela está destruindo o continente, digamos assim, em algumas regiões, está desalocando alguns rios por conta desse movimento. Então, há estudos, né, de que isso pode acontecer, né, uma borda da parte sul aqui para daqui a 20 anos, não. Isso vai ser uma coisa assim bem demorada. Então, daqui a alguns milhões de anos, a gente vai ter o surgimento de um novo oceano. Ou de apenas um novo continente. Então, eu trouxe aqui para vocês. Essa imagem aqui do lado foi a que caiu no Enem, de 2019. Então, ele fala sobre o rift, né? Esse processo de riftamento, que eu acho que foi a questão anterior, eu achei que se tivesse falado sobre rift, teria sido mais concreto em colocar movimento de placa tectônica. Porque também poderia ser intemperismo da estrutura geológica. Mas como ele não falou nada de desagregação, não falou nada de desagregação de rocha, e aí ele falou somente de a Terra estar se abrindo, então, se está abrindo, ela está em divergência, né? Ela está se separando, e isso dá a entender a noção de um movimento de placa tectônica. Belezinha, pessoal? Tudo ok? Vocês compreenderam? Vocês querem responder mais uma questão ou a gente deixa para amanhã? O que vocês acham? Pode ser. Então, respondo mais essa aqui é mais rápida. Então, responder só mais um. Então, gente, o forrozinho aí do fundo, gente, é o meu vizinho. Mas vamos lá. Escudos antigos
ou maciços cristalinos. Estão vendo como essas terminologias não, esses conceitos eles caem no Enem? São blocos imensos de rochas antigas. Estes escudos são construídos por rochas cristalinas, magmático-plutônica, formadas em eras pré-cambrianas, que foi o que eu falei para vocês, né? Elas foram formadas lá no tempo que a Terra estava se estruturando enquanto Terra. Ou por rochas metamórficas, né? Materiais sedimentares. O metamorfismo, ele pode acontecer em rochas ígneas e rochas sedimentares, então aqui ele trouxe que foi rochas sedimentares. Do Cambriano. Então, aqui no Paleozoico, e Mesozoico, a gente vai ter das bacias sedimentares do Brasil. Isso aqui é um aviso, gente, para vocês anotem aí, para não esquecer. Então, são resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Elas são desgastadas porque a gente está num país tropical, que chove demais, e aí desgasta pela erosão e pelo intemperismo. Correspondente a 36% da área territorial, e divide-se em duas grandes porções. O escudo da Guiana, na planície norte amazônica, no norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, porção centro-oriental brasileira. Então, há essas duas divisões dentro do Brasil, e aí ele pergunta para vocês, né? As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes. Gente, só um minuto aqui. Tem alguém batendo na porta. E aí, vamos voltar, né? As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem. E aqui ele traz de novo aquilo que a gente viu na questão inicial, né? O que é que tem nessas rochas aí economicamente que as tornam atrativas? Então, fontes de águas termais, afloramentos de salgema, jazidas de minerais metálicos, depósito de calcário agrícola, reserva de combustível fóssil. Então, aqui nessa questão, ela é de 2020, e o que eu gostei dela foi que os itens, todos eles são fontes, né, importantes economicamente, né? Se não são hoje, já foram algum dia. Então, eu trouxe para vocês, né, o item correto é que vocês já estão aí, né? O Guilherme já acertou. Não, Guilherme, não precisa dessa carinha aí, você acertou. Eita, a gente, péssimo esses desenhos aqui. Mas é o item C, né? São jazidas de minerais metálicos, mas a gente vai saber por quê, né? Porque a gente já viu antes, né? Então, eu trouxe para vocês, né, um pouco sobre o que são os outros itens, que eu achei interessante falar sobre. Então, porque eles são econômicos, são importantes economicamente, mas por que não está ligado ao que a gente acabou de ver aqui no texto? Então, primeiro são as fontes de águas termais. A gente tem essas fontes de águas termais no Brasil. Elas são presentes em áreas fraturadas, por isso que a gente tem elas presentes aqui. E elas ficam nessas fraturas, né? Chove ou tem algum rio que coloque água lá dentro. E por estar em fratura, as fraturas podem ser profundas, e essa água adentra, né, dizem que cura um corpo, né, acalma. Então, são bem importantes também economicamente e com relação ao turismo, né? Então, elas podem ou não estar ligadas ao vulcanismo. Em alguns lugares do mundo, as fontes de água termais elas estão em locais próximos aos vulcões, mas também não precisa estar ligada porque também está ligada às fraturas. Afloramento de salgema é sal de cozinha, viu, gente? Aquele cloreto de... acho que é cloreto de potássio.
cloreto de sódio, cloreto de sódio. É esse sal gema, ele é formado a partir desse metamorfismo. Esse sal, geralmente, ele está presente em regiões marinhas, e aí, por conta do metamorfismo, dessa deformação, que pode estar causada também pela abertura do oceano, pode vir a ter esse afloramento. E eu trouxe aqui o exemplo de Macau, no Rio Grande do Norte. Macau, a cidade de Macau, ela foi muito referência econômica nos anos de 1970, se eu não me engano, 70, 80, por conta da produção de sal para todo o mundo, né? Por conta aí de algumas guerras, algumas revoltas. Então, ela se tornou muito importante economicamente. Só que aí decaiu esse mercado de sal e a coitada da cidade de Macau ficou aí um pouco desolada, né? É muito ruim quando a cidade ela tem ali uma economia única, né? Pautada ou numa indústria só ou numa mineração só, porque quando cessa ali aquele mercado, a cidade sofre. Então, também tem aí a aproximação com o oceano, dentro desses afloramentos de sal gema. E como a gente está falando de maciço cristalino, a gente está falando de coisas mais dentro do continente, então também não poderia ser as duas, né? Porque como são maciços residuais, não são áreas tão fraturadas, são resistentes. E não são perto do oceano, então também não está ligado ao afloramento do sal gema. Depósitos de calcário agrícola. A gente também tem no Rio Grande do Norte essas jazidas de calcário agrícola. Geralmente está ligado ao metamorfismo marinho. Então, alguns desses materiais de calcário eles estavam ali dentro do assoalho oceânico e foram soerguidos, né, exumados à terra, a superfície a partir de metamorfismo. Então, alguns locais do Brasil, até aqui mesmo no Ceará e na Bahia, você já viu a Baía da Bahia? Porque Bahia vem por causa de uma formação de baía, né, que é como se fosse como é que eu posso dizer? Como se fosse uma pequena bacia dentro do continente, mas ela não fecha, ela fica meio em forma de meia-lua. Isso que é uma baía, né? Tem a Bahia aqui na Bahia, tem a Bahia em São Paulo, né? Em Santos, se eu não me engano. Então, tem algumas formações de baía em todo o nosso Brasil. Então, essa formação de baía que existiu aqui no Nordeste foi por conta que o Oceano Atlântico ia se abrir nesses locais, né? Houve um processo de rifteamento que ia abrir aonde fica o nosso Nordeste atualmente. E aí cessou essa abertura e abriu um pouco mais a distante aonde abriu atualmente, né? E aí a história vocês já conhecem. E aí, quando ela abriu, entrou o material marinho, né? Por isso que o sertão foi mar, por conta de todo esse processo. Então, com a vinda do oceano nesse rifteamento que estava se abrindo, entrou também aí essas atividades por conta do calcário. E aí, quando abriu realmente o oceano, aonde é o oceano atualmente, esse processo de empurrar gerou esse metamorfismo, né? Essa pressão no que já estava se abrindo, e aí formou aí alguns relevos no Nordeste e aparecimento desses relevos calcários, né, que são relevos que são de caverna. Onde tem caverna, geralmente é um calcário. Então, esse calcário também ele é bom porque ele deixa o solo rico em minerais, e os solos ficam férteis. Então, quando tem uma correção de solo, geralmente são materiais calcários que são utilizados. Então, como a gente está falando de massas residual, a gente não está falando de calcário. E os combustíveis fósseis, né, são em zonas marinhas e de sedimentação. Então, geralmente, eles são devido, né, aí a um processo de fossilização, uma fossilização bem antiga, pressão, que vai, geralmente, essas reservas, né, de material fóssil, a gente tem aí em grande quantidade a partir do pré-sal, do petróleo, então não está ligado justamente a regiões de planaltos que a gente acabou de ver. Então, o item correto aí,
o Guilherme se garantiu, né? Foi as jazidas de minerais metálicos, o porquê eu já expliquei para vocês no início do vídeo e no início da aula. Então, foi isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu trouxe para vocês algumas questões do Enem, para a gente poder estar aí afiado e fazer esse comparativo, né, do que vocês estão vendo em sala de aula, do que vocês estão vendo, né, e se preparando aí dentro da sala de aula, e o que realmente cai no Enem, ou como esse conteúdo cai no Enem. Então, eu trouxe para vocês essas questões dos Enems passados, e foi isso que eu preparei para vocês. Amanhã a gente finaliza as questões, e é isso. Obrigada a todos que participaram da aula. Deixe o nome de vocês no chat para eu fazer a coisa, chamada. Vocês gostaram da aula? Vocês gostaram, né? Vocês participaram aqui, né? Gostei muito, viu, gente? Tchauzinho, boa noite e até amanhã.